No coração do sudoeste americano, encontra-se uma paisagem tão extrema, tão implacável, que desafia a própria definição de vida. Aqui, as temperaturas ultrapassam 54 graus Celsius, tornando-se um dos lugares mais quentes da Terra. Do menor inseto ao predador mais astuto, as criaturas desenvolveram adaptações extraordinárias. Elas se tornaram mestres de um mundo impossível, transformando as armas mais cruéis do deserto em ferramentas de sobrevivência. Bem-vindo ao Parque Nacional do Vale da Morte. Neste cadinho de sobrevivência, cada dia apresenta um novo campo de batalha. Mas o calor é apenas um adversário. A água, a essência de toda a vida, existe aqui em quantidades tão escassas que cada gota se torna um tesouro, pelo qual vale a pena lutar. Fontes emergem das profundezas ocultas, como milagres, criando oásis que se tornam epicentros de uma competição acirrada. Predadores espreitam perto dessas fontes vitais, sabendo que o desespero eventualmente forçará suas presas a virem à tona. A noite traz seus próprios desafios. À medida que a temperatura cai de escaldante para quase morna, um tipo diferente de caçada começa. As criaturas emergem de seus refúgios diurnos, e o deserto se torna palco de encontros mortais. A escuridão que protege do sol também obscurece os movimentos de quem caça e de quem foge. Aqui, as cadeias alimentares operam sob regras desconhecidas em ecossistemas mais pacíficos. Cada refeição pode ser a última, cada momento de desatenção potencialmente fatal. Os predadores devem ser oportunistas, capazes de explorar qualquer fraqueza, qualquer erro. As presas desenvolveram sentidos tão aguçados que beiram o sobrenatural, e sistemas de detecção tão sofisticados que conseguem perceber perigos a grandes distâncias na paisagem desolada. O Vale da Morte abrange mais de 1.200.000 hectares do deserto de Mojave, com altitudes que variam de 86 metros abaixo do nível do mar a picos que ultrapassam 3.300 metros. Essa topografia dramática cria um mosaico de micro-habitats, cada um apresentando desafios e oportunidades únicos para a vida selvagem que habita a região. O fundo do vale, coberto por salinas e piscinas alcalinas, parece desprovido de vida para o observador casual. No entanto, uma observação mais atenta revela um mundo oculto de organismos especializados que aprenderam a prosperar em condições que seriam tóxicas para a maioria das formas de vida. Aqui, a interação entre geologia e biologia cria cenários únicos na Terra. Emergindo dessa paisagem alienígena, leques aluviais se espalham como cachoeiras congeladas de pedra e sedimentos. Essas áreas elevadas fornecem rotas de fuga cruciais para as temperaturas mais extremas do vale, oferecendo refúgios um pouco mais frescos, onde criaturas desesperadas podem esperar o calor do dia passar. As montanhas que circundam o vale criam seus próprios padrões climáticos e microclimas. Suas encostas abrigam nascentes escondidas e proporcionam os gradientes de altitude necessários para que muitas espécies sobrevivam às flutuações sazonais de temperatura. Esses picos funcionam como ilhas de relativa hospitalidade em um oceano de hostilidade. Ao começarmos nossa jornada por esse ecossistema extraordinário, primeiro encontramos as criaturas da noite,
aqueles dançarinos das sombras que aprenderam a fazer da escuridão sua aliada. Movendo-se silenciosamente pela areia fria, uma figura fantasmagórica começa nossa história de sobrevivência impossível. Na mais profunda escuridão antes do amanhecer, uma pequena sombra se move com determinação pela extensão arenosa. A raposa do deserto emerge de seu abrigo subterrâneo, com suas enormes orelhas girando como antenas de radar, em busca do menor som que possa indicar a presença de uma presa ou predador. Esta criatura extraordinária, pesando não mais que 2,5 kg, representa uma das adaptações mais perfeitas da natureza ao calor extremo. Suas enormes orelhas funcionam como um ar-condicionado natural, irradiando o calor do corpo para o ar frio da noite com notável eficiência. Observe-o parar, com a cabeça inclinada, à escuta. Seus ouvidos magníficos detectaram algo sob a areia. Um rato canguru, talvez, movendo-se através de seu próprio sistema de túneis a poucos centímetros da superfície. A audição aguçada da raposa consegue localizar a localização exata de uma presa, se movendo pela areia, com uma precisão quase mágica. A caçada começa com um posicionamento cuidadoso. O filhote de raposa se move para onde estima que seu alvo emergirá e espera com a paciência de um caçador experiente. Quando chega o momento, ele entra em ação, mergulhando de cabeça na areia com suas poderosas patas dianteiras, tentando capturar sua presa antes que ela consiga entrar em sua toca. As raposas do deserto desenvolveram estruturas sociais diferentes de seus parentes, em climas mais favoráveis. Grupos familiares compartilham sistemas complexos de tocas que podem se estender por 6 metros no subsolo, com múltiplas entradas e câmaras climatizadas. Essas cidades subterrâneas lhes oferecem proteção tanto contra predadores quanto contra o calor sufocante do dia. Durante os rigorosos meses de verão, essas raposas entram em um estado de atividade reduzida que beira a dormência. Elas permanecem em suas câmaras subterrâneas, frescas, por até 20 horas por dia, saindo apenas quando absolutamente necessário para caçar ou beber. Seus rins evoluíram para serem incrivelmente eficientes, permitindo-lhes sobreviver com ingestão mínima de água, extraindo o máximo de umidade de suas presas. À medida que o amanhecer se aproxima e nossa gatinha raposa se refugia em seu santuário subterrâneo, a luz inconstante revela pegadas na areia que registram as atividades noturnas. Mas esses rastros não durarão muito, pois a equipe de limpeza do deserto já está trabalhando. Bem acima, navegando pelas correntes térmicas que logo se tornarão corredores de ar escaldante, um mestre da vigilância aérea começa o dia. À medida que as primeiras correntes térmicas da manhã começam a subir do solo quente do deserto, uma silhueta magnífica surge contra o céu que se abre. O urubu de cabeça vermelha, com sua envergadura de quase 2 metros, plana por esses elevadores invisíveis de ar quente com a graça de um piloto habilidoso. Sua cabeça ruiva e depilada vira metodicamente de um lado para o outro, examinando a vasta paisagem, com olhos capazes de detectar o menor sinal de oportunidade. Esta sentinela aérea possui um dos sistemas sensoriais mais sofisticados do reino animal. Enquanto a maioria das aves depende principalmente da visão, o urubu de cabeça vermelha desenvolveu um olfato extraordinário que lhe permite detectar sinais químicos de decomposição a quilômetros de distância. Receptores especializados em suas narinas conseguem identificar os compostos específicos
liberados pelo tecido em decomposição, transformando a ave em um detector químico vivo. Observe enquanto ele ajusta seu padrão de voo, seguindo um rastro invisível de moléculas de cheiro carregadas pelo vento do deserto. O voo do abutre parece simples, mas é uma aula magistral de conservação de energia. Aproveitando as correntes térmicas e ascendentes, essas aves podem planar por horas sem bater as asas, viajando centenas de quilômetros com gasto mínimo de energia. O papel do urubu de cabeça vermelha no ecossistema do Vale da Morte vai muito além da simples coleta de alimentos. Em uma paisagem onde a água é escassa e a decomposição ocorre lentamente no ar seco, essas aves atuam como equipe de limpeza do deserto, prevenindo o acúmulo de bactérias patogênicas e devolvendo nutrientes à cadeia alimentar. Seus sistemas digestivos evoluíram para lidar com patógenos que matariam a maioria dos outros animais. O ácido estomacal, com pH próximo ao do ácido de bateria, permite que consumam carniça contaminada com bactérias, vírus e toxinas que seriam fatais para outros necrófagos. Essa adaptação notável os torna virtualmente imunes a doenças como antraz e cólera. Durante o calor do meio-dia, quando as temperaturas da superfície se tornam insuportáveis, os urubus de cabeça vermelha desenvolvem um comportamento chamado uroidrose. Eles defecam nas próprias patas, aproveitando a evaporação dos resíduos líquidos para resfriar o corpo. Embora isso possa parecer desagradável à sensibilidade humana, representa outra adaptação brilhante ao calor extremo. Enquanto nosso abutre continua sua patrulha, aproveitando as fortes correntes térmicas e subindo em direção ao céu claro, um movimento à distância chama sua atenção. Perto de uma rara fonte no deserto, um pequeno rebanho se reuniu para beber sua bebida matinal. Essas criaturas viajaram muito, através da escuridão, para chegar a este oásis, e sua presença em breve atrairá outros visitantes a esta fonte de água crucial. À beira de uma bela nascente, onde a água brota de antigas formações rochosas para criar uma pequena poça de vida líquida, um magnífico carneiro ergue sua imponente cabeça para observar os arredores. Os carneiros selvagens do deserto têm quase 1,5 metro de altura na cernelha, e seus chifres curvos acrescentam mais 1 metro à sua presença imponente. Esses chifres, que crescem continuamente ao longo da vida, podem pesar até 13 quilos e servem como armas e símbolo de domínio dentro da matilha. A ovelha se aproxima da água com cautela e método. Cada passo é calculado, e seus cascos agarram-se firmemente às superfícies rochosas que desafiariam até os escaladores mais experientes. Esses cascos, especialmente adaptados, apresentam uma casca externa rígida e um centro macio e emborrachado, que proporciona tração nas superfícies rochosas mais lisas. O design do casco dividido permite uma precisão incrível em saliências estreitas e paredes íngremes de canyons. Observe como os olhos das ovelhas examinam constantemente os penhascos e afloramentos rochosos ao redor. Esses olhos âmbar evoluíram para detectar o menor movimento a grandes distâncias, uma habilidade essencial quando predadores podem estar observando de qualquer direção. A visão periférica das ovelhas se estende por quase 340 graus, deixando praticamente nenhum ponto cego que possa ser explorado por potenciais ameaças. A relação do carneiro selvagem do deserto com a água define grande parte do seu comportamento. Ao contrário de seus primos das montanhas, essas ovelhas aprenderam a sobreviver com surpreendentemente pouca água, às vezes passando dias sem beber, extraindo umidade da vegetação do deserto. No entanto, elas ainda precisam acessar fontes de água regularmente, especialmente durante os meses mais quentes, quando a desidratação pode ocorrer em poucas horas.
Seus padrões de movimento seguem rotas ancestrais gravadas na memória coletiva da espécie. Essas rotas tradicionais conectam fontes de água, áreas de alimentação e zonas de fuga ao longo de centenas de quilômetros quadrados. O conhecimento dessas rotas é transmitido de geração em geração, criando um mapa de sobrevivência vivo que foi aprimorado ao longo de milhares de anos. A dieta das ovelhas consiste principalmente de arbustos do deserto, cactos e gramíneas que seriam intragáveis ou mesmo tóxicas para a maioria dos outros mamíferos. Seus sistemas digestivos se adaptaram para extrair o máximo de nutrientes desses recursos escassos, e elas possuem uma capacidade quase sobrenatural de localizar as plantas mais nutritivas em qualquer área. À medida que o rebanho termina de beber e começa a se afastar da fonte, sua partida segue um protocolo preciso. O carneiro dominante se posiciona para observar o perigo, enquanto as ovelhas e os cordeiros seguem primeiro para a segurança. Essa retirada coreografada reflete a dura realidade de que, no Vale da Morte, até mesmo o simples ato de beber água exige uma precisão quase militar. Mas os carneiros selvagens não são os únicos mamíferos de grande porte que conseguiram sobreviver neste ambiente extremo. À medida que desaparecem no labirinto rochoso das paredes do cânion, outro habitante do deserto se aproxima da fonte. Este recém-chegado se move com um tipo diferente de confiança, com um andar calmo de um predador que não teme nada em seu território. Da sombra de uma rocha esculpida pelo vento, uma figura fulva emerge com uma graça fluida. O puma se move como fumaça líquida pela paisagem desértica, dando cada passo com a precisão de um caçador experiente. Com quase 2,4 metros de altura e pesando até 60 quilos, este predador de topo representa a expressão máxima da eficiência da caça no ecossistema desértico. A pelagem clara do felino proporciona uma camuflagem perfeita contra as rochas desbotadas pelo sol e os riachos arenosos do Vale da Morte. Mas não é apenas sua coloração que torna esse predador quase invisível. É sua maneira de se mover, fluindo de sombra em sombra como um fantasma manifesto. Todos os seus músculos trabalham em harmonia para eliminar sons, vibrações e movimentos desnecessários que possam alertar presas em potencial. Observe o puma se aproximar da fonte, com paciência calculada. Seus olhos dourados examinam todos os esconderijos possíveis, todos os pontos de emboscada onde uma presa possa se esconder. Esses olhos, adaptados tanto à luz forte do dia quanto à penumbra do crepúsculo, conseguem detectar o menor movimento a centenas de metros de distância. A estratégia de caça do leão no Vale da Morte difere significativamente de seu comportamento em habitats mais tradicionais. Aqui, as presas se dispersam por grandes distâncias, forçando o felino a percorrer vastos territórios em busca de alimento suficiente. O território de um único puma pode cobrir mais de 780 quilômetros quadrados de deserto, uma área que abrigaria vários leões em ambientes com maior abundância de presas. Essa enorme necessidade por território levou a adaptações comportamentais notáveis nos pumas do deserto. Eles desenvolveram uma capacidade quase sobrenatural de lembrar a localização de rastros de presas, fontes de água e áreas de alimentação sazonais em toda a sua vasta área de distribuição. Sua capacidade de mapeamento mental permite que eles otimizem as rotas de caça e minimizem o gasto de energia em um ambiente onde cada caloria conta. Os poderosos posteriores do puma permitem que ele salte verticalmente até 5,5 metros, uma habilidade crucial para transpor os penhascos e afloramentos rochosos do Vale da Morte.
Esses mesmos músculos fornecem a força explosiva necessária para sua técnica de caça característica, o devastador ataque de emboscada, que pode cobrir 12 metros em um único salto. Ao contrário de muitos predadores do deserto que dependem da persistência ou da caça em matilha, o puma é projetado para encontros breves e intensos. Seu estilo de caça exige que ele se aproxime o suficiente da presa para garantir o sucesso com um único ataque, já que, no calor do deserto, perseguições prolongadas são riscos que consomem muita energia e que poucos predadores podem correr. À medida que nosso puma se aproxima cautelosamente da água, ele demonstra a cautela que mantém os predadores de topo vivos em ambientes hostis. Mesmo o maior predador do deserto deve respeitar os perigos que espreitam nesta paisagem implacável. Mas nem todas as ameaças vêm de outros grandes predadores. Às vezes, os maiores perigos vêm em embalagens muito menores. Criaturas cujas armas não são garras e dentes, mas sim química e furtividade. Enquanto o puma espreita o terreno rochoso, o vale abriga seu próprio caçador mortal. A cascavel de cauda branca se esconde confortavelmente sob um arbusto de creosoto, com o corpo curvado na característica forma de S, que lhe dá o nome. Esta cobra domina talvez a forma de locomoção mais desafiadora já desenvolvida, deslizando de lado sobre areia fofa, com uma eficiência que parece desafiar a física. O movimento da cobra de colar é hipnotizante. Ela lança seu corpo em uma série de curvas laterais, com apenas 2 pontos do corpo tocando o chão por vez. Isso cria as distintas pegadas paralelas, em forma de J, que marcam seu caminho pela areia do deserto. Esse método de locomoção permite que ela se mova por superfícies que atolariam outras criaturas, mantendo a maior parte do corpo elevada acima da areia escaldante. A regulação da temperatura de uma cascavel exige ajustes comportamentais constantes. Durante os dias de verão, quando as temperaturas da superfície podem ultrapassar 71 graus Celsius, a cobra se enterra na areia ou busca sombra sob as rochas. Suas escamas são especializadas em refletir o calor, e sua coloração clara a ajuda a se camuflar no substrato do deserto, minimizando sua absorção. Mas, notavelmente, a cascavel pode desligar temporariamente funções biológicas não essenciais durante calor extremo, entrando em um estado de consciência reduzida que conserva energia e água. Estratégia de caça do rato do mato é perfeitamente adequada às condições desérticas. Ele se posiciona ao longo de trilhas de caça ou perto de fontes de água, recorrendo à emboscada em vez da perseguição. Suas cavidades termais podem detectar diferenças de temperatura de até 0,003 graus Celsius, permitindo-lhe rastrear presas de sangue quente mesmo na escuridão total. O veneno da cobra é precisamente calibrado para imobilizar rapidamente a presa, impedindo-a de escapar, o que poderia levar a uma perseguição prolongada em condições de exaustão. Um clarão azul chama nossa atenção quando um gaio da Califórnia pousa em uma árvore de Josué próxima. Este corvídeo inteligente se adaptou à vida no deserto com notável flexibilidade comportamental, demonstrando uma capacidade de resolução de problemas que rivaliza com a de animais muito maiores. O sucesso do gaio da Califórnia no Vale da Morte não se deve a adaptações físicas especializadas, mas à sua inteligência excepcional e plasticidade comportamental. Esses gaios são animais sociais que vivem em grupos familiares extensos, que podem abranger várias gerações.
Sua complexa estrutura social desempenha funções cruciais de sobrevivência no ambiente desértico. Os membros do grupo compartilham informações sobre fontes de alimento, fontes de água e perigos potenciais em vastos territórios. Em condições climáticas extremas, os grupos familiares podem se agrupar nos microclimas mais favoráveis, compartilhando recursos e proteção. A dieta do gaio do mato é notavelmente diversificada, incluindo insetos, pequenos répteis, ovos, filhotes, sementes e até carniça. Seu comportamento de armazenar alimentos é lendário entre os animais do deserto. Cada gaio do mato pode criar milhares de reservas de alimentos em toda a sua área de distribuição, lembrando-se da localização de cada uma com notável precisão. Esse comportamento permite que sobrevivam durante períodos de escassez de alimentos, distribuindo efetivamente os riscos ao longo do tempo e do espaço. Observe o gaio do mato, investigando cada fenda e sombra. Sua inteligência é evidente em sua abordagem sistemática de busca por alimento. Essas aves também usam ferramentas, empregando galhos e outros objetos para extrair insetos de fendas. Sua capacidade de resolução de problemas se estende a situações sociais complexas, com indivíduos capazes de enganar, cooperar e pensar taticamente, o que seria impressionante em animais com cérebros muito maiores. O sistema de comunicação do gaio do mato é particularmente sofisticado, com chamados diferentes para diferentes tipos de predadores, fontes de alimento e situações sociais. Durante a época de reprodução, os casais realizam elaboradas exibições de cortejo, que incluem troca de presentes e movimentos sincronizados. Seu comportamento de nidificação é cuidadosamente programado para coincidir com o pico de disponibilidade de alimento, geralmente após as chuvas de inverno, que desencadeiam o surgimento de insetos e o crescimento das plantas. A presença do gaio geralmente sinaliza o início de uma maior atividade matinal, já que outras criaturas do deserto respondem aos seus chamados e movimentos. O sol da manhã nasce, e o sentido asmawasbusimozou. Com ele, um sutil aumento de temperatura que desencadeia mudanças comportamentais em toda a comunidade do deserto. Um movimento na areia perto dos nossos pés revela outro morador extraordinário do Vale da Morte, uma criatura cuja mera existência desafia nossa compreensão das limitações reptilianas. A iguana do deserto, o maior lagarto do deserto de Mojave, emerge de seu refúgio noturno, com os movimentos deliberados de um animal que domina a arte da regulação térmica. A relação da iguana do deserto com a temperatura é tão precisa que parece quase sobrenatural. Este lagarto pode tolerar temperaturas corporais que seriam fatais para a maioria dos vertebrados, permanecendo ativo quando as temperaturas da superfície excedem 46 graus Celsius. Sua tolerância ao calor permite que ele forrageie em momentos em que a maioria dos outros animais precisa se abrigar, dando-lhe acesso a recursos alimentares inacessíveis aos seus concorrentes. Observe como a iguana se posiciona para aproveitar o sol da manhã, com o corpo orientado para maximizar a absorção de calor. Em questão de minutos, ela atingirá sua temperatura ideal e iniciará suas atividades diárias. Seu movimento na areia é um exemplo de eficiência. Ela mantém o corpo elevado para minimizar o contato com a superfície quente, e suas patas se movem em um ritmo rápido que impede que qualquer uma delas permaneça em contato com a areia por tempo suficiente para causar dano térmico. A dieta da iguana do deserto consiste principalmente de folhas e flores de arbustos de creosoto, tornando-a um dos poucos vertebrados capazes de se alimentar dessa planta desértica, abundante, porém tóxica. Seu sistema digestivo inclui bactérias especializadas que decompõem os compostos defensivos da planta, permitindo que ela explore uma fonte de alimento inacessível
à maioria dos outros animais. O comportamento reprodutivo da iguana está intimamente ligado aos padrões sazonais do deserto. O acasalamento ocorre na primavera, após as chuvas de inverno que estimulam o crescimento das plantas e proporcionam condições ideais para o desenvolvimento dos ovos. As fêmeas escavam ninhos elaborados em áreas com propriedades térmicas específicas, garantindo que os ovos em desenvolvimento experimentem as flutuações de temperatura necessárias para o desenvolvimento adequado. A codorna de Gambel, uma ave terrestre que parece incrivelmente vulnerável nesta paisagem árida, emerge do Artemisia com uma confiança que sugere forças ocultas. Esta ave notável desenvolveu estratégias de sobrevivência no deserto que rivalizam com as de qualquer mamífero ou réptil. A característica mais marcante da codorna de Gambel é a crista curvada parate-frente em sua cabeça, que serve tanto como ornamento quanto como proteção contra o sol intenso do deserto. Seu corpo compacto e arredondado minimiza a área de superfície exposta ao calor, maximizando o volume interno de seus órgãos vitais. Suas patas são fortes e bem adaptadas para movimentos terrestres rápidos, permitindo que ela se mova em terrenos rochosos com notável agilidade. O comportamento social é crucial para esta estratégia de sobrevivência da codorna de Gambel. Essas aves vivem em bandos que podem incluir dezenas de indivíduos durante os meses de inverno. O agrupamento oferece múltiplas vantagens, como melhor detecção de predadores, conhecimento compartilhado de fontes de alimento e água e defesa coletiva contra ameaças. Observe como os membros do bando se comunicam usando um sistema complexo de chamados, mantendo contato mesmo quando dispersos por terrenos com arbustos. A dieta da codorna é notavelmente diversificada, incluindo sementes, folhas, flores, frutas e insetos. Sua dieta muda sazonalmente, e a vegetação verde cobre a maior parte de suas necessidades hídricas durante os meses de inverno e primavera. Durante o calor extremo do verão, as codornas buscam sombra ao meio-dia e são mais ativas ao amanhecer e ao anoitecer, quando as temperaturas são mais toleráveis. A conservação de água na codorna de Gambel envolve adaptações fisiológicas e comportamentais. Seus rins concentram a urina com muita eficiência e, quando não há água disponível, elas conseguem suprir a maior parte de suas necessidades hídricas com alimentos. No entanto, ao contrário de alguns animais do deserto, as codornas precisam de acesso à água durante os meses mais quentes, o que as torna dependentes de nascentes e outras fontes de água confiáveis. O ciclo reprodutivo da codorna está intimamente ligado às condições ambientais, particularmente aos padrões de precipitação que determinam a disponibilidade de alimento. Em anos favoráveis, os casais podem criar várias ninhadas, mas em condições de seca, a reprodução pode ser atrasada ou até mesmo omitida. Essa flexibilidade reprodutiva permite que as populações persistam durante os ciclos imprevisíveis do deserto. À medida que nosso bando de codornas desaparece nas sombras da manhã, o sol nascendo com firmeza nos faz perceber que as temperaturas agradáveis do dia estão desaparecendo rapidamente. O ritmo diurno do deserto começa a mudar para o calor extremo que em breve forçará a maioria das criaturas a buscar abrigo. Mas antes que essa transição ocorra, encontramos um último personagem no drama desta manhã. Uma criatura cuja presença aqui parece desafiar todas as suposições sobre as necessidades de habitat. A touti negra de cauda amarela, uma pequena ave canora, comumente associada a matas ciliares e pântanos, voa entre os galhos de um salgueiro do deserto, que cresce perto de uma infiltração sazonal. Esta pequena ave, pesando menos de 15 gramas, representa um dos exemplos mais notáveis de flexibilidade ecológica no mundo das aves. Sua presença no Vale da Morte, durante os períodos migratórios,
demonstra as conexões inesperadas entre o deserto e ecossistemas distantes. A plumagem brilhante da touti-negra amarela quase chama essa atenção em contraste com os tons opacos da paisagem desértica. Os machos são amarelo vivo com listras avermelhadas, distintas no peito, enquanto as fêmeas exibem uma coloração verde-amarelada mais discreta, mas igualmente bela. Seu pequeno tamanho esconde sua notável resistência, já que essas aves são capazes de voos contínuos, cobrindo centenas de quilômetros durante a migração. O comportamento alimentar da touti-negra do deserto exige uma modificação significativa em seu estilo de vida na floresta. Em vez de coletar insetos em árvores de folhas largas, a touti-negra do deserto precisa se adaptar a encontrar presas entre arbustos e cactos. Elas se tornam especialmente hábeis em capturar insetos que emergem durante os breves períodos de alta atividade ao amanhecer e ao anoitecer. As necessidades de água representam um desafio significativo para as touti-negras amarelas no deserto. Ao contrário dos moradores permanentes do deserto, essas aves não desenvolveram as adaptações extremas de conservação de água necessárias para a sobrevivência no deserto a longo prazo. Eles dependem completamente de encontrar fontes confiáveis de água, o que torna as nascentes e fontes de água do deserto cruciais para sua sobrevivência durante as escalas migratórias. A presença da touti-negra amarela no Vale da Morte costuma ser breve, mas de vital importância. Essas aves usam o vale como escala durante suas longas migrações entre as áreas de reprodução nas florestas do norte e as áreas de inverno na América Central e do Sul. Sua capacidade de navegar até fontes de água espalhadas pela vasta paisagem desértica demonstra notável memória espacial e habilidades de navegação. À medida que a noite cai e a temperatura do deserto começa a cair, um predador muito diferente emerge de seu refúgio diurno. O escorpião peludo do deserto, a maior espécie de escorpião da América do Norte, desliza pela areia refrescante, com uma graça surpreendente para uma criatura cuja linhagem remonta a mais de 400 milhões de anos. Com quase 15 centímetros de comprimento, este formidável aracnídeo representa um dos designs mais bem-sucedidos da evolução. O corpo do escorpião parece blindado para ir à batalha, coberto por um exoesqueleto resistente que o protege tanto de predadores quanto das condições extremas do deserto. Mas observe mais de perto esses apêndices, aparentemente simples. Cada perna termina em sensores especializados que podem detectar vibrações na areia a distâncias consideráveis. Essas criaturas, essencialmente, ouvem, através das pernas, captando o movimento de suas presas no solo firme. Observe nosso escorpião fazer uma pausa, com as pinças prontas e a cauda curvada para frente, na clássica posição de ataque. Esses pedipalpos, ou garras, são mais do que apenas ferramentas de preensão. Eles contêm milhares de mecanorreceptores, que conseguem distinguir diferentes tipos de presas, com base em sua textura, tamanho e padrões de movimento. O escorpião consegue sentir a diferença entre um grilo lutando e uma aranha ameaçadora. A arma mais temida do arsenal do escorpião se curva sobre sua cabeça como uma massa medieval. O ferrão contém um coquetel complexo de neurotoxinas especificamente projetado para imobilizar sua presa e manter a carne fresca para consumo. Mas esse veneno tem um duplo propósito. Também serve como último recurso de defesa contra predadores maiores, que possam considerar o escorpião uma presa. Os escorpiões peludos do deserto dominam um dos equilíbrios mais difíceis da natureza. Manter o equilíbrio hídrico adequado em um ambiente onde a umidade é quase inexistente. Seu exoesqueleto é virtualmente impermeável, impedindo que fluidos corporais valiosos evaporem no ar seco. Além disso,
Seus rins conseguem concentrar os resíduos a tal ponto que praticamente não perdem água por meio da excreção. Esses aracnídeos extraordinários podem sobreviver até um ano sem comida, reduzindo seu metabolismo a níveis quase imperceptíveis em períodos de escassez. Quando há presas disponíveis, eles podem consumir até um terço do seu peso corporal em uma única refeição, armazenando energia na forma de reservas de gordura, que lhes permitem sobreviver a períodos de escassez. A estratégia reprodutiva do escorpião reflete a dura realidade da vida no deserto. As fêmeas carregam seus filhotes nas costas por várias semanas após a eclosão, fornecendo proteção e transporte até que desenvolvam as habilidades necessárias para sobreviver de forma independente. Esse cuidado parental prolongado é incomum entre os aracnídeos, mas essencial em um ambiente onde a inexperiência é sinônimo de morte. Enquanto o escorpião depende de sua armadura e veneno, outros habitantes do deserto evoluíram para velocidade e evasão, tornando-se a personificação do movimento em uma paisagem que exige eficiência. Sob o luar prateado que banha o solo desértico, uma pequena figura executa uma série de saltos que desafiam a gravidade, tão invejáveis que até um ginasta olímpico sentiria inveja. O rato canguru, apesar do nome, não é um canguru nem um rato, mas um roedor único, que alcançou o que pode ser a adaptação mais perfeita à vida desértica da Terra. Pesando menos de 140 gramas, essa criatura extraordinária pode saltar distâncias de até 2,7 metros em um único salto. As enormes patas traseiras do rato canguru contêm tendões elásticos que armazenam e liberam energia com notável eficiência. Observe-o deslizar pelo deserto, sem nunca tocar o chão com as patas dianteiras, usando sua enorme cauda como trave de equilíbrio e mecanismo de direção. Essas habilidades acrobáticas têm um propósito crucial que vai além da simples locomoção. Representam um sistema de fuga altamente evoluído, projetado para confundir e escapar dos muitos predadores que caçam esses petiscos nutritivos. Mas talvez a adaptação mais notável do rato canguru seja invisível ao observador casual. Esses animais alcançaram algo quase milagroso. Conseguem sobreviver a vida inteira sem beber água. Seus rins evoluíram para serem tão eficientes que conseguem extrair até a última gota de umidade dos alimentos, enquanto produzem urina 5 vezes mais concentrada do que a dos humanos. As bolsas nas bochechas do rato servem como dispensas móveis, permitindo que ele colete sementes rapidamente em áreas abertas e perigosas, antes de se refugiar na segurança de sua toca para consumi-las. Essas bolsas podem se expandir e conter centenas de sementes minúsculas. E o tato do rato é tão apurado que ele consegue identificar diferentes tipos de sementes simplesmente pelo toque. No subsolo, o sistema de tocas do rato canguru representa uma maravilha da engenharia que impressionaria arquitetos humanos. Esses complexos com múltiplas câmaras podem se estender por até 1,80 m de profundidade e contam com salas separadas para dormir, armazenar alimentos e descartar resíduos. As câmaras mais profundas mantêm temperaturas até 20 graus mais baixas do que a superfície, proporcionando um alívio crucial do calor do deserto. A entrada dessas tocas possui um sofisticado sistema de controle de temperatura. Durante o dia, o rato tampa a entrada com areia, criando um ambiente hermético que retém a umidade de sua própria respiração e impede a entrada do ar seco do deserto. Esse comportamento simples pode aumentar a umidade relativa dentro da toca para mais de 30%. Uma melhora drástica em relação à umidade típica do deserto, de 5%. Os ratos canguru possuem uma audição tão apurada que conseguem detectar o bater de asas de corujas, se aproximando a distâncias impressionantes.
seus ossículos auditivos alargados amplificam os sons mais sutis, fornecendo sistemas de alerta precoce, que muitas vezes significam a diferença entre a vida e a morte. Ao detectarem perigo, podem mudar de direção no meio do salto, confundindo predadores com seus padrões de voo imprevisíveis. À medida que nosso rato canguru desaparece em sua toca, com as bolsas das bochechas salientes devido à colheita noturna, a chegada do amanhecer anuncia uma mudança de guarda no complexo ecossistema do Vale da Morte. Enquanto criaturas como o rato-canguru se enterram no subsolo para esperar o calor escaldante passar, outras estão apenas começando a acordar, preparando-se para aproveitar a breve janela de temperaturas agradáveis que se abre logo após o amanhecer. Enquanto os primeiros raios de sol lançam um brilho dourado sobre os topos das montanhas distantes, uma voz poderosa quebra o silêncio do deserto. O wren, ave símbolo do Arizona, anuncia o amanhecer com um canto rouco e tagarela que parece grande demais para seu corpo de 18 centímetros. Empoleirado no topo de um imponente cacto saguaro, este pássaro destemido observa seu reino espinhoso com a confiança de quem tornou o impossível possível. O wren alcançou o que poucas aves conseguiram: dominar completamente um dos ambientes mais inóspitos da natureza. Ao contrário da maioria das aves do deserto, que migram para climas mais frios durante os meses rigorosos de verão, o wren permanece vivo o ano todo, prosperando em condições que afugentariam quase qualquer outra espécie de ave. Observe como nosso wren inicia sua rotina matinal, pulando de galho em galho entre os espinhos afiados de seu cacto. Esses espinhos, mortais para a maioria das criaturas, fornecem ao wren a combinação perfeita de locais para nidificação, poleiros para caça e proteção contra predadores. Seus pés de sola grossa e escamas especialmente adaptadas permitem que ele navegue por esta fortaleza espinhosa sem se machucar. A estratégia de caça do wren reflete a de um pássaro que aprendeu a explorar todas as fontes possíveis de alimento em um ambiente com escassez de recursos. Com seu bico ligeiramente curvado, ele procura metodicamente entre as folhas dos cactos insetos, aranhas e larvas que se refugiam nas fendas da planta. Em épocas de abundância, especialmente após chuvas escassas, o wren também consome frutos e néctar de cactos, adaptando sua dieta à disponibilidade sazonal. Talvez o mais notável seja o fato de o wren ter desenvolvido adaptações comportamentais que o ajudam a suportar o calor extremo. Durante as horas mais quentes do dia, ele se posiciona para criar sombra sobre seus ovos, ou filhotes, abrindo suas asas como um guarda-chuva vivo. Esse comportamento, chamado de bater de garganta, envolve a vibração rápida da garganta e da boca para aumentar a perda de calor por evaporação. A construção de ninhos para pássaros representa uma das soluções arquitetônicas mais engenhosas da natureza. Construídas entre os espinhos protetores dos cactos, essas estruturas em formato de bola de futebol americano apresentam múltiplas câmaras e são orientadas para minimizar a absorção de calor. O túnel de entrada fica de frente para os ventos predominantes e a luz solar direta, criando um ambiente climatizado para a criação dos filhotes. Os wren estão entre as poucas aves do deserto que mantêm territórios o ano todo, defendendo seus cactos com uma agressividade surpreendente. Eles já foram observados atacando aves muito maiores, como gaviões e corvos, quando esses predadores se aproximam demais de ninhos ativos. Algo grande se move perto de um aglomerado de arbustos do deserto. Uma criatura cuja relação com o deserto representa uma estratégia de sobrevivência muito diferente. Enquanto o wren aprendeu a viver entre espinhos, este novo habitante optou por uma abordagem mais nômade para sobreviver no deserto. No calor crescente do meio da manhã, uma figura ancestral emerge de seu refúgio subterrâneo,
com a calma dignidade de uma criatura que mede o tempo em décadas, não em horas. A tartaruga do deserto, algumas vivendo mais de 80 anos, representa uma das estratégias de sobrevivência a longo prazo mais bem-sucedidas no ecossistema inóspito do Vale da Morte. Esta relíquia viva dos tempos pré-históricos testemunhou a transformação do deserto ao longo de gerações, acumulando sabedoria que atravessa gerações humanas. O casco da tartaruga, que chega a medir 45 centímetros de comprimento, serve tanto como fortaleza quanto como sistema de controle climático. Seu formato abobadado ajuda a desviar os raios solares, criando padrões de circulação de ar que resfriam o corpo do animal. Essas pernas aparentemente desajeitadas podem mover a tartaruga a velocidades surpreendentes quando necessário, percorrendo até 180 metros por hora, durante as migrações para áreas de alimentação ou fontes de água. Observe nossa tartaruga iniciar sua busca metódica pelo café da manhã, com seus olhos atentos examinando os brotos tenros das plantas do deserto. Apesar do ambiente hostil, a tartaruga do deserto é estritamente vegetariana, com um sistema digestivo perfeitamente adaptado para extrair o máximo de nutrientes e umidade da vegetação desértica. Ela pode consumir plantas que seriam tóxicas para a maioria dos outros animais, incluindo espécies ricas em oxalatos e outros compostos defensivos. A estratégia de conservação de água da tartaruga representa uma das soluções mais elegantes da natureza para a vida no deserto. Sua grande bexiga pode armazenar água equivalente a 40% do seu peso corporal, permitindo que ela sobreviva por mais de um ano sem beber durante as secas. Quando chove, a tartaruga se posiciona para canalizar até a última gota para sua boca, bebendo avidamente para repor sua reserva biológica. No subsolo, a tartaruga do deserto constrói tocas que funcionam como sofisticados sistemas de controle ambiental. Esses túneis podem se estender por até 9 metros de comprimento e 3 metros de profundidade, mantendo temperaturas até 4 graus Celsius, mais baixas que a superfície. A entrada da toca costuma ser orientada para capturar o sol de inverno e evitar o calor do verão, demonstrando a compreensão intuitiva da tartaruga sobre a orientação solar. Durante a breve primavera, após as chuvas de inverno, o deserto floresce abundantemente e a tartaruga entra em seu período mais ativo. Ela se alimenta vorazmente de flores silvestres frescas, cactos e gramíneas, acumulando reservas de gordura que a sustentarão durante os rigorosos meses de verão que se avizinham. Esse estilo de vida de abundância ou escassez exige um timing preciso e a capacidade de reconhecer os sutis sinais ambientais que prevêem as condições ideais de alimentação. A estratégia reprodutiva da tartaruga do deserto reflete os desafios de criar filhotes em um ambiente tão extremo. As fêmeas podem não se reproduzir antes dos 15 ou 20 anos de idade e investem enorme energia na produção de ovos com cascas espessas o suficiente para proteger os embriões em desenvolvimento de temperaturas extremas e da predação. Suas habilidades de navegação beiram o sobrenatural. As tartarugas do deserto podem retornar a tocas específicas através de quilômetros de terreno aparentemente idêntico, usando uma combinação de sensoriamento magnético, reconhecimento de pontos de referência e possivelmente até navegação estelar para navegar pela vasta paisagem. Enquanto nossa tartaruga se acomoda em um canto sombreado para esperar o calor crescente do final da manhã passar, um movimento à distância sinaliza a chegada de outro sobrevivente do deserto. Esta criatura escolheu um caminho diferente para a sobrevivência, que não depende de armaduras ou abrigos subterrâneos, mas de velocidade, atenção e uma habilidade quase sobrenatural
de detectar perigos de qualquer direção. Contra as ondas cintilantes de calor que já dançam pelo chão do deserto, surge uma silhueta distinta, movendo-se com o passo rápido e rasteiro que o tornou uma lenda do sudoeste americano. O Papa-léguas, apesar de sua reputação caricatural, é na verdade um dos predadores mais formidáveis do deserto. Um míssil emplumado capaz de atingir velocidades de 32 km por hora, enquanto navega por terrenos que desafiariam um veículo todo-terreno. Este pássaro extraordinário abandonou o dom de voar pela maestria terrestre, tornando-se uma máquina de corrida perfeita. Observe-o parar para apreciar a paisagem, com a cabeça erguida e em constante movimento. Procurando o menor sinal de presa ou predador. Seus olhos aguçados conseguem detectar movimentos a distâncias impressionantes, e sua audição é tão aguçada que conseguem localizar presas, se movendo sob a areia ou entre a vegetação. A técnica de caça do Papa-léguas combina furtividade, velocidade e uma ferocidade surpreendente. Ele se aproxima de presas em potencial com a paciência de um felino à espreita e parte para a ação com ataques extremamente rápidos. Sua dieta varia de insetos e pequenos mamíferos a lagartos, cobras e até outras aves. O mais surpreendente é que os Papa-léguas estão entre as poucas aves capazes de matar e comer cobras venenosas, incluindo cascavéis. Ao enfrentar presas perigosas como cascavéis, o Papa-léguas emprega táticas que impressionariam um mestre em artes marciais. Ele usa suas asas como escudos, abrindo-as para confundir e desviar golpes, enquanto se prepara para desferir o golpe fatal. Seu bico poderoso pode desferir um golpe esmagador com precisão cirúrgica, geralmente atingindo a cabeça ou o pescoço da presa. A adaptação do Papa-léguas à vida no deserto vai além da caça. Suas penas proporcionam isolamento variável, permitindo-lhe regular a temperatura corporal com notável precisão. Nas manhãs frias, ele frequentemente se afasta do sol, espalhando manchas especiais de penas escuras para absorver a radiação solar e se aquecer rapidamente. Como muitas criaturas do deserto, o Papa-léguas desenvolveu rins eficientes, que lhe permitem sobreviver com uma ingestão mínima de água. Obtém a maior parte da hidratação de suas presas e desenvolveu a capacidade de excretar o excesso de sal por meio de glândulas especializadas próximas aos olhos. Essa adaptação lhe permite consumir presas ricas em sal sem ficar desidratado. A estratégia reprodutiva da ave reflete os desafios da vida no deserto. Os casais de Papa-léguas trabalham juntos durante a época de nidificação, com os machos realizando elaboradas demonstrações de cortejo, que incluem a troca de presentes, geralmente presas. A fêmea avalia potenciais parceiros, em parte por sua habilidade de caça, garantindo que apenas os provedores mais capazes transmitam seus genes. Os ninhos do Papa-léguas são cuidadosamente localizados para aproveitar o controle climático natural. Construídos em cactos ou arbustos espinhosos, essas plataformas são orientadas para minimizar a exposição à luz solar intensa e maximizar a proteção contra predadores. Os pais se revezam na proteção dos ovos e filhotes durante as horas mais quentes do dia, demonstrando uma notável cooperação parental. Enquanto nosso Papa-léguas desaparece no calor escaldante do meio-dia, outro movimento chama nossa atenção perto de um afloramento rochoso. Esta criatura se move com um ritmo muito diferente, que demonstra uma paciência aprimorada ao longo de milhões de anos de evolução. Se o Papa-léguas personifica velocidade e agressividade, este próximo habitante do deserto representa a arte da camuflagem perfeita e da emboscada explosiva. Bem acima do solo escaldante do Vale da Morte, onde o ar cintila com o calor crescente e a paisagem se transforma em ondas distorcidas,
uma silhueta magnífica circula com graça natural. O gavião de cauda vermelha, com uma envergadura de mais de 1,5 metros, domina a arte de planar, usando o calor do deserto como sustentação para alcançar alturas onde o ar permanece fresco e a visibilidade de sua presa se estende por quilômetros em todas as direções. Este predador aéreo de elite representa o ápice da eficiência na caça no deserto, combinando uma visão extraordinária com capacidades de voo que desafiariam as aeronaves modernas. Observe-o ajustar sua posição com mudanças mínimas no ângulo da asa e na configuração da cauda, capturando as correntes invisíveis de ar quente como um piloto habilidoso navegando por rodovias tridimensionais no céu. Os olhos do falcão têm uma acuidade visual 8 vezes maior que a dos humanos, permitindo-lhe detectar o movimento de pequenas presas em altitudes acima de 910 metros. Sua acuidade visual distingue cores e padrões invisíveis para a maioria dos outros animais, captando os movimentos sutis de roedores contra fundos que parecem uniformemente desolados para sentidos menos desenvolvidos. De seu ponto de observação elevado, o gavião de cauda vermelha observa um território de caça que pode abranger centenas de quilômetros quadrados. Sua estratégia de caça no Vale da Morte difere significativamente de seu comportamento em ambientes mais tolerantes. Aqui, a presa se dispersa por grandes distâncias, exigindo paciência e uma conservação de energia que beira a meditação. As garras do falcão, cada uma capaz de exercer uma pressão superior a 90 kg por centímetro quadrado, são instrumentos de precisão projetados para a morte instantânea. Quando chega o momento do ataque, o falcão dobra as asas e se lança em um mergulho controlado que pode ultrapassar 160 km por hora. O impacto desse ataque aéreo é devastador, impedindo a presa de escapar ou sofrer por muito tempo. Os gaviões de cauda vermelha do deserto desenvolveram adaptações notáveis ao calor extremo. Seu sistema respiratório inclui sacos de ar especializados que os ajudam a se resfriar durante o voo. E eles podem reduzir sua taxa metabólica durante as horas mais quentes do dia, para conservar energia e água. Frequentemente, buscam sombra durante as horas mais quentes, posicionando-se para aproveitar as correntes térmicas e evitar a luz solar direta. A estratégia de nidificação do falcão reflete os desafios de criar seus filhotes em um ambiente tão extremo. Os casais escolhem locais para nidificar em penhascos ou cactos altos, que proporcionam ar condicionado natural graças à exposição ao vento, além de protegê-los de predadores terrestres. A fêmea choca os ovos durante as horas mais frescas do dia, enquanto o macho cuida dos filhotes durante as temperaturas extremas. Seus chamados ecoam pela vasta paisagem desértica, servindo como anúncios territoriais que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Essas vocalizações ajudam a manter a distância entre os pares em competição e servem como comunicação entre os membros do casal através dos vastos territórios necessários para a sobrevivência neste ambiente de recursos escassos. Os gaviões de cauda vermelha demonstram uma lealdade notável ao seu território, muitas vezes retornando às mesmas áreas de nidificação ano após ano. Esse comportamento permite que eles adquiram conhecimento detalhado de seus territórios, aprendendo os padrões sazonais de movimento de suas presas e a localização das correntes térmicas, que lhes proporcionam as melhores oportunidades de caça. Do menor rato canguru até este mestre do mundo aéreo, cada criatura que encontramos representa uma solução única para o desafio aparentemente impossível de prosperar em um dos ambientes mais hostis da Terra.
O Sol atinge seu zênite e o deserto entra em seu período diário de máxima hostilidade. As temperaturas da superfície atingem seus picos mortais e a maior parte da vida se refugia em qualquer abrigo possível. No entanto, mesmo nesses momentos de extrema adversidade, o ciclo de sobrevivência continua, como tem acontecido há milhares de anos e continuará acontecendo por milhares de outros. Ao concluirmos nossa jornada pelo extraordinário ecossistema do Vale da Morte, precisamos confrontar uma verdade incômoda sobre a marca humana nesta paisagem ancestral. Embora o Parque Nacional do Vale da Morte goze de proteção federal, as pressões da civilização moderna continuam a desafiar o delicado equilíbrio que permitiu que essas criaturas extraordinárias prosperassem por milênios. As mudanças climáticas representam talvez a maior ameaça a longo prazo à vida selvagem do Vale da Morte. O aumento das temperaturas globais está levando esse ambiente já extremo, além dos limites que até mesmo espécies altamente adaptadas podem tolerar. O Sol atinge seu zênite e o deserto entra em seu período diário de máxima hostilidade. As temperaturas da superfície atingem seus picos mortais e a maior parte da vida se refugia em qualquer abrigo possível. No entanto, mesmo nesses momentos de extrema adversidade, o ciclo de sobrevivência continua, como tem acontecido há milhares de anos e continuará acontecendo por milhares de outros. Ao concluirmos nossa jornada pelo extraordinário ecossistema do Vale da Morte, precisamos confrontar uma verdade incômoda sobre a marca humana nesta paisagem ancestral. Embora o Parque Nacional do Vale da Morte goze de proteção federal, as pressões da civilização moderna continuam a desafiar o delicado equilíbrio que permitiu que essas criaturas extraordinárias prosperassem por milênios. As mudanças climáticas representam talvez a maior ameaça a longo prazo à vida selvagem do Vale da Morte. O aumento das temperaturas globais está levando esse ambiente já extremo, além dos limites que até mesmo espécies altamente adaptadas podem tolerar. Talvez o mais crítico seja o fato de que as atividades recreativas humanas, embora proporcionem benefícios econômicos significativos às comunidades vizinhas, pressionam as populações de animais selvagens que já vivem à beira da sobrevivência. O uso de veículos off-road compacta o solo e destrói as delicadas crostas criptobióticas que estabilizam os ecossistemas desérticos, enquanto o aumento da visitação acarreta riscos de perturbação do habitat e assédio à vida selvagem. No entanto, ainda há esperança na dedicação de gestores de parques, pesquisadores e conservacionistas que trabalham incansavelmente para proteger essas adaptações extraordinárias às condições extremas de vida. Estudos em andamento sobre a fauna do deserto fornecem informações cruciais sobre como as espécies podem se adaptar a condições variáveis, enquanto o gerenciamento cuidadoso do acesso humano ajuda a minimizar a perturbação de habitats críticos. Qual destas criaturas incríveis você acha que tem a melhor estratégia de sobrevivência no Vale da Morte? Conte-nos o que você achou nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias malucas do mundo todo.